Vai ficar gravada, né, Paulo? Vai. Que é porque eu preciso, às 7h30 eu tenho que Não, sair. pode nos abandonar. Você está autorizado, meu caro. Obrigado. Joia. Eu já vou aqui fazer o compartilhamento da imagem com vocês. E vamos começar. Vamos começar. Então, o que nós estamos vendo aí? Estamos vendo as ruínas atuais lá em Tunis, né? Do que era a antiga Cartago. Tá certo? E estamos vendo de novo o belo porto circular de Cartago naquela época, as muralhas, né? Que esse é o aspecto, né? Como eu estou dizendo aqui, Cartago ressurge, né? Assim que acaba a Segunda Guerra Púnica, Cartago passa por um breve período de agitação política e tal, mas em 196, isso de 201 a 196. Em 196, o Aníbal foi eleito sufeta. E aí ele lutou para acabar com a corrupção dos funcionários do Estado, para o Estado ser mais lógico, né? Ele, vamos dizer assim, implementou uma política de austeridade fiscal. Ele reforçou o poder da Assembleia Popular para o povo ficar mais contente e tal, participar mais. E a oligarquia, que já estava ali meio desgastada, ficou um tanto quanto afastada, mas isso, obviamente, gerou uma posição da parte deles contra o Aníbal muito forte, né? Então, o Aníbal fez o mandato dele de sulfeta igual ao mandato de cônsul em Roma por apenas um ano, e aí ele percebeu que ele não tinha clima e que se ele ficasse, ele ia ser preso, ele ia ser escorraçado, e a partir aí do ano seguinte, ele começa o exílio dele, e aquela história que eu contei na aula passada, né? Ele vai morrer no exílio, não vai voltar mais a Cartago. Mas esse saneamento das finanças públicas deu certo, e Cartago começou a se recuperar financeiramente. Decorrido 10 anos, foi possível pagar a dívida de guerra que eles teriam que levar 50 anos para pagar aos romanos, ou seja, 34 anos antes do final do prazo, eles chegaram para os romanos e falaram: está aqui toda a nossa dívida, nós vamos pagar, nós vamos resolver. Os romanos falaram: de jeito nenhum, vocês vão ficar pagando isso aqui ano a ano, que é para vocês lembrarem da derrota que vocês levaram e para vocês não ficarem com ideias de querer nova guerra e etc. Essa é a nossa condição. O Senado não abriu mão, não declinou e falou: não, vocês têm que lembrar anualmente da derrota. Mas isso não impediu que a cidade prosperasse, que houvesse uma volta muito forte do comércio, que a sua agricultura voltasse a ser pungente, afinal, eles perderam território, mas não perderam o principal território, que era esse território mais próximo à cidade de Cartago, né, no norte da África, que naquela época era muito verde, muito propício à agricultura e produzia muito, né? Era um dos celeiros do mundo antigo, né? E isso tudo fez com que eles ganhassem muito dinheiro, recuperaram todo o porto, recuperaram a cidade, ampliaram as muralhas, a população voltou a crescer. E, óbvio, tudo isso, Roma está lá de longe só olhando e está preocupada, né? Roma não gosta que os seus adversários o ameacem, né? Parecendo mais fortes e parecendo capazes de retomar a pujança militar, inclusive, né? Então, esses foram os fatos aí que foram acontecendo em Cartago ao longo desses 50 anos, entre o final da Terceira Guerra Púnica, entre o final da Segunda Guerra Púnica e um ano antes do começo da Segunda Guerra, da Terceira Guerra Púnica. Eles estavam realmente muito bem economicamente e estavam se recuperando em todos os sentidos. Consigamos.
E aí está aqui o nosso personagem, que é um personagem fundamental agora nessa parte da história, né? O Antônio estava aí me cobrando dele e finalmente chegamos aqui. Marco Pórcio Catão, né? Catão velho, porque ele vai ter um bisneto também muito famoso, que vai ser conhecido como Catão o Jovem. Né? Então, ele vive aí de 234 a 149, né? E o que acontece? Ele era um jovem, né? Mesmo na infância, ele era muito precoce. E é por isso que ele era chamado de Catus. Catus, em latim, é o sábio. Né? Então, ele era sábio desde pequenininho, era aquele molequinho excepcional. Ele nasceu numa família plebeia, né? E era ávido por ascensão social, por sucesso e reconhecimento. Plutarco o retratou como um homem austero, que trabalhava nas suas terras e vivia frugalmente, comprando produtos mais básicos, bebendo vinho barato, enfim, tudo muito simples, tudo muito dentro de uma coisa muito conservadora, que é o que nós vamos ver aqui agora, que isso realmente deve ter sido verdade, porque tem a ver com a personalidade dele e com a posição política que ele construiu ao longo da carreira dele, né, em Roma. E para falar disso, nessa época, depois do final da Segunda Guerra Púnica, a política romana foi duramente transformada. Né? A maioria daqueles membros senatoriais mais velhos, experientes, que eram das famílias fundadoras mais antigas, os tradicionais paterfamílias, eles foram quase todos extintos, massacrados pela guerra do Aníbal. Né? O Aníbal ceifou muita vida de romanos, e como os mais novos e os mais velhos é que iam sempre comandar, e naquela época comandar era estar à frente dos exércitos, eles foram morreram muito. E para isso, eles passaram a ser substituídos por membros, inclusive da ordem equestre, né, que não eram patrícios, e que foram sendo cada vez mais admitidos no Senado, assim como toda uma nova geração dessas mesmas famílias. Né? Gente que nasceu durante a Segunda Guerra Púnica, gente que era bem pequena durante a Segunda Guerra Púnica. E aí você imagina, isso provocou uma verdadeira corrida pelos cargos, né? Gente jovem e gente sem tradição começou a disputar os cargos magisteriais, os cargos de mando em Roma ferozmente, né? Virou uma disputa feroz pelos cargos. O que acabou, inclusive, naquela época, gerando a criação das idades mínimas para cada magistratura. Então, se definiu que 36 era a idade mínima para você ser edil, que 39 era a idade mínima para ser pretor e 42 era a idade mínima para ser cônsul. Né? E foi imposto um intervalo de 10 anos antes que você pudesse voltar a ocupar aquele mesmo cargo da magistratura. Então, para tentar segurar essa disputa interna, essas regras foram criadas. As guerras que foram travadas aí nesse período entre as duas guerras púnicas, elas começaram a ser extremamente lucrativas. Ganhava-se muito dinheiro, né, especialmente com a venda de escravos. Né? Você tomava uma cidade, vencia um exército, todo mundo que você capturava virava escravo e você vendia eles no mercado com um tremendo lucro. E aí essa riqueza permitiu às famílias novas, às famílias velhas, a todos eles, a aumentar muito o seu prestígio através de construção de prédios públicos suntuosos, né? Basílicas, templos, aquedutos. É muito interessante, né? Não existe essa diferença que existe hoje, né? Que isso são obras do Estado, vai ser feito com o dinheiro do Estado. Não havia exatamente uma confusão entre o dinheiro particular e o do Estado.
Mas o que acontecia? Havia uma participação muito forte nesses botins de guerra, nesses espólios, dos generais, dos comandantes, que se enriqueciam, mas, ao mesmo tempo, eles tinham que investir um dinheiro que o Tesouro romano não era capaz de investir, para mostrar como eles eram bacanas, como eles eram participativos na sociedade, construindo esses prédios públicos, as basílicas, os templos, né? Depois os banhos, os aquedutos, enfim. E isso saía do bolso deles, né? Então, a carreira política acabou virando uma coisa muito cara, né? Muita gente que foi vencedor em guerra e juntou patrimônio e juntou dinheiro, acabou, na verdade, falindo, né? Porque os gastos, né? Imagine, todos eles começaram a competir uns com os outros. Aqueles que ganhavam mais dinheiro conseguiam investir mais nessas coisas, chamavam mais atenção e dominavam mais a política, né? Então, aqueles que poderiam ser vencedores na guerra podiam não ser vencedores na política, né? E muitas vezes acabavam endividados e com problema de dinheiro. E aí, esses que não venciam na política viravam uma oposição muito forte àqueles que venciam. Então, era uma guerra de foice no escuro. Catão foi o homem, né, que em 205, no final aí no finalzinho dos estertores da Segunda Guerra Púnica, ele atacou o comportamento do Cipião africano na Sicília, né, iniciou os ataques contra a família do Cipião, mostrando que eles eram corruptos, que eles tinham maus hábitos, enfim, uma série de críticas que ele desfechou contra eles. Né, ele usou essa coisa. Já que eu não estou na crista da onda, eu vou pegar quem está na crista da onda e vou fazer uma oposição cerrada, vou criticar, porque esse é o jeito de chamar a atenção sobre mim, né? Ele era o que foi chamado na época de novus homo, né? Ou novo homem, né? Porque ele não era das famílias patrícias tradicionais, ele era de uma família comum, plebeia, e ascendeu a cavalaria, ascendeu ao Senado. Então, ele era esse novo homem, esse novo político. Um dos muitos como ele, que seguiram esse mesmo caminho aí durante a Segunda Guerra Púnica. Foram corajosos, foram bons soldados, foram bons oficiais durante a guerra, e isso os permitiu galgar os cargos, mesmo sem ter a tradição ou o mesmo dinheiro de outros. E aí o Catão chegou ao consulado. Não foi o único que chegou nessas condições. E ele chegou lá aquele cargo máximo de censor, né, depois que você se aposenta como cônsul, e com isso ele conseguiu forjar uma grande influência política, né? Ele passou, né, a ser muito também a partir desse momento, né, ele já era um crítico muito forte de maus hábitos. Na hora que ele assumiu o censor, ele levou isso a um patamar muito acima, onde ele passou a ser um defensor muito forte da moral e das virtudes tradicionais romanas. E passou a ser um crítico das influências que ele considerava corruptoras da cultura estrangeira, em especial da Grécia, né? Ele tinha um verdadeiro, pegava no pé de tudo que tinha a ver com os gregos, né? Com o que se chamava de filelenismo, né? O amor às coisas gregas, às coisas helênicas, que homens da época dele, como Tito Flamínio e tal, e grande parte da elite romana, gostava muito, né? Então ele criticava essa coisa, ele criticava a educação grega, a filosofia grega, a religião grega, enfim, a medicina grega, ele perseguia tudo isso. E, ao mesmo tempo, ele foi um escritor, ele escreveu vários livros, e foi muito controverso, inclusive, neles, né? Tem um deles que chegou até nós,
que é o De Agricultura, o outro só chegou os outros só chegaram fragmentos, outros autores fazendo menção a ele, mas esse livro De Agricultura, que ele pegou as noções lá de agricultura da Cartago, né, que eram muito fortes, eles tinham também lá um livro nesse, ele se baseou muito naquilo, e aí, imaginam, ele recomendava que os proprietários vendessem os escravos demasiadamente velhos para trabalhar, aqueles que não ediam mais, mas, ao mesmo tempo, né, como é que você vai vender escravo velho, né? Ninguém compra escravo velho. Você está falando, tem que vender o escravo velho, todo mundo vai ler aquele livro, não vai comprar o escravo velho. O que vão acontecer com esses escravos velhos, né? Então, era um cara, visto de hoje, um nazi-fascista, mas mesmo naquela época ele já era controverso, ele já era, vamos dizer, também muito criticado e recebia oposição por causa dessa posição dele, aspas, aí, conservadora, né, pelas tradições de Roma, né, pela moral tradicional romana, as virtudes tradicionais romanas. Enfim, esse sempre foi o papel que ele coube na política e que ele assumiu. Né? A gente está vendo aí uma estátua que se considera atribuída a ele, não se tem certeza, e esse desenho aqui é um dos famosos discursos dele perante o Senado. Vamos seguindo aqui. Então, já que tem essa desculpa de que ele não gostava das coisas gregas, né, e, obviamente, ele achava um absurdo, né, a ideia dos bacanais gregos, né, que eram, né, não eram necessariamente orgias sexuais. Não, eram caçadas, piqueniques, enfim, né, onde se bebia, obviamente, etc. E assim eu estou trazendo essa tela, né, o triunfo de Baco e Ariadne, né, desse francês, o Nicolas Poussin, né, é uma obra aí de 1635, 1636, claramente é uma obra barroca, né, aí vocês vejam as cores e tudo mais, eu acho ela muito bonita, muito interessante, e ela tem aí, para vocês terem ideia, 1,51 m de 1,51 m de largura por 2,81 de altura. Ela está no Museu de Kansas City. É um museu, chama de Nelson Atkins Museum of Arts, em Kansas City. Né? O Nicolas Poussin, ele nasceu em final do século XVI, 1594, e morreu em Roma, e pintou a maioria desses quadros em Roma, em novembro de 1665. Foi um francês do período barroco, mas né, ele estava muito ligado às coisas de Roma, viveu a maior parte do tempo em Roma, e, vamos dizer, já é um representante de um certo classicismo precoce aí no século XVII. E obteve uma fama internacional muito grande naquela época. E imagine, né? Ele influenciou gente como o Jacques-Louis David, o Jean-Auguste Dominique e o Paul Cézanne, né? Ele não, como influenciador. Então, para contrastar aí com a implicância do Catão com as questões gregas, eu achei essa obra para a gente ilustrar um pouco. Mas voltando ao Catão, ele tinha que fazer isso, se posicionar dessa forma politicamente, porque ele tinha que competir com esses senadores de nova geração das famílias tradicionais, né, das famílias patrícias, estabelecidas já há muitos anos no Senado romano, onde bastava o sujeito ter um sobrenome, que ele já tinha uma perspectiva muito grande de sucesso e tal. Então, essa foi a maneira que ele se encontrou para conseguir se diferenciar e, enfim, ia granjear
apoio popular e ter o crescimento que ele teve na política. Então é muito importante a gente ter isso em mente. Sigamos. Pronto. Delenda est Cartago, né? Ou Cartago delenda est, tanto faz. As duas ordens acabam significando a mesma coisa, né? Cartago tem que ser destruída, ou Cartago será destruída, né? E o que acontece? O Catão, justamente após, ele já tinha 70 anos, quando ele, na condição, já tinha se aposentado, inclusive, do cargo de censor, e na condição de embaixador de Roma, né, um veterano do Senado, ele visitou Cartago e ficou assustado, ele ficou convencido de que, olha, essa prosperidade desses caras, né, essa volta do crescimento de Cartago vai custar caro para Roma, né? Eles vão voltar a ser uma ameaça à hegemonia romana no Mediterrâneo, eles vão voltar a ter força. E a partir de então, ele ficou obcecado pela ideia. E fosse qual fosse a questão que estivesse sendo debatida no Senado, né? Outras questões, nada a ver com guerra, nada a ver com Cartago, ele sempre falava a frase, olha, e além do mais, na minha opinião, né, apesar de tudo isso que os senhores falaram, Cartago deve ser destruída. Delenda est Cartago. E repetia isso à exaustão, né? Ele foi um propagador dessa ideia muito bom, né? Ele não, ele tanto fez que ele conseguiu. Mas, enfim, conta-se, inclusive, que numa ocasião, né? Opa, desculpe. Ele estava no Senado e deixou cair figos que estavam na dobra da toga dele, né? E aí ele informou para a audiência: olha, esses figos, né, que vocês estão aí espantados, são figos grandes, bonitos, foram colhidos num país a apenas 3 dias de viagem pelo mar, para se referir a Cartago. Óbvio que ele estava exagerando, né? A armada de Cartago não ia conseguir chegar em apenas 3 dias de Cartago a Roma. Talvez levasse uma semana, 10 dias, mas 3 nunca. Mas, né, obviamente, né, a mensagem simbólica que ele pretendia com isso era criar, né, mostrar essa proximidade e essa facilidade com que Cartago teria para ameaçar Roma e recomeçar a guerra, né? Aí, hoje em dia, né? Não, isso é lenda, acho que ele não falou. Mas acho que tem tudo a ver com o tipo de homem que ele era, né? E com essa obsessão que ele criou de estar todos os dias, todos os momentos, todas as oportunidades possíveis, né? Alertando ao Senado e ao povo romano que Cartago tinha que ser destruída, né? E, né, sugeriram, não, ele deve ter comprado os figos em Roma, ou mandou colher na propriedade dele, né? Mas isso tudo mera especulação, né? Eu acho que muito provavelmente, né, pouco interessa de onde os figos vieram. Os figos foram uma imagem forte e tal, tanto que permanecem aí na história até hoje, né? A gente fala disso, estamos aqui falando disso, né? Eu acho que ele conseguiu esse intento dele de ser um grande propagador dessa ideia, um grande inimigo. Inclusive, né, alguns aí contemporâneos gostam de comparar ele com Winston Churchill, né, que ficou avisando aí o perigo dos nazistas ingleses e tal, e ninguém dava bola, né? Então, alguns chamam o Catão do Winston Churchill da antiguidade. E ele não vai viver para ver a destruição de Cartago, mas, como a gente sabe, as palavras e as atitudes tiveram essa contribuição decisiva para a guerra e a consequente destruição, né, de Cartago. Outra coisa interessante é isso.
talvez o Antônio se lembre e tal, tenha já ouvido, a Aline eu acho que não, que existia essa expressão antiga, inclusive em português, o sujeito é muito catão, para designar um sujeito muito conservador. Você nunca ouviu? Bom, mas está aí na literatura. Acho que Machado de Assis usa essa frase. Enfim, é uma coisa que existiu aí no passado na língua portuguesa, até recentemente, para se designar uma pessoa muito, muito austera, muito conservadora, muito séria, usava-se essa expressão, né? A pessoa é muito catão. Mas o interessante é que havia senadores que pensavam o contrário, né? O Cipião Nácia acreditava exatamente o contrário. Ele defendia que, olha, Cartago tem que ser preservada porque, opa, desculpa, porque Roma precisa Não, da não. presença de um poderoso. Tchau. Tchau, querido, obrigado. Depois você vê gravado aqui. Sigamos. Eu estou saindo. Um abraço. Outro, obrigado. Então, voltando aqui, o Cipião Nácia acreditava que Cartago devia ser preservada, pois ela teria acreditado a presença de um rival poderoso e manteria intacta as virtudes dos romanos. Os romanos teriam com quem se preocupar e não se preocupariam com E no século seguinte, como eu estava até falando aí antes para vocês, isso vai ser motivo de lamento, né? Porque no século I, Roma vai aí entrar numa baita guerra civil, várias guerras civis em seguida, e justamente eles vão achar isso, né? Pela falta de um grande rival externo, romanos estão brigando com romanos e vão lamentar ter seguido o Catão e não o Cipião Nácia. Mas, enfim, naquela época o argumento do Catão foi o vencedor. Acho que não apenas porque ele era um excelente propagandista e orador e etc., mas porque também era o sentimento da maioria naquela época em relação a Cartago, né? Foram duas guerras muito duras, muito pesadas e, obviamente, né, qualquer nação teria medo, teria preocupação com um rival tão grande, tão poderoso como Cartago. Então, sigamos. O cerco a Cartago. Então, achei bem bacana essa composição. O que a gente vê na frente, em cima aqui do lado direito, é uma reconstituição. Eu já, numa outra aula para trás, botei uma reconstituição parecida, né, do porto, o famoso porto circular de Cartago e tal, e aqui a gente vê a muralha e etc. Então, é uma reconstrução, e essa é a imagem atual, né, do mesmo local, né, na Tunis atual, né, onde era Cartago. Virou um bairro residencial, é um bairro, inclusive, de alto padrão, bacana, né, mas se vê aqui os restos do porto, e aqui fora do quadro tem vários locais de ruínas de Cartago. Né? E aqui ao lado esquerdo, né, uma máquina de cerco romana, né, que isso era encostado nas muralhas e eles, com isso, tentavam derrubar as muralhas e invadir a cidade que eles estavam assediando, que eles estavam cercando. Então, olha, Roma precisava só de uma desculpa, de uma razão qualquer para declarar a guerra contra Cartago. E essa desculpa foi oferecida aí numa bandeja de prata, graças também aí Cartago não teve muito jeito, porque eles tiveram um problema com o vizinho deles do sul, a Numídia, e eles atacaram lá para resolver a violação que os numídios estavam fazendo, né? Só que o tratado assinado 50 anos antes, né, que obrigava os cartagineses a sempre reportarem e serem supervisionados
por Roma em qualquer conflito que eles se envolvessem, né? E até Cartago depois tentou negociar com Roma e dizer, não, peraí, gente, não é nada disso, a gente esqueceu, ou era uma emergência, enfim. Mas o Senado já não queria saber, já tinha decidido que ia para a guerra, que ia arrasar Cartago, estava apenas esperando essa desculpa para começar. Então, como a gente vê aí, o Porto Circular lembra isso para a gente, né? Cartago era essa potência marítima, né? O porto constituía essa parte fundamental da cidade. E, por outro lado, os cartagineses tinham construído aí, em volta do porto, em volta de toda a cidade e da área próxima da cidade, uma muralha de 35 quilômetros de extensão. Não era qualquer muralha, era uma grande e quase impenetrável muralha, que abrangia, como a gente pode ver aí nessa imagem de reconstituição, o porto, inclusive. Então, haviam dois possíveis locais que eram mais fáceis, onde talvez o muro era um pouco menor, era um pouco mais desprotegido, que podia propiciar melhor a invasão. E foi onde os romanos lançaram o ataque, né? Dividiram as forças para simultaneamente tentar atacar esses dois pontos mais frágeis das muralhas, né? Mas ainda assim encontraram uma fortíssima resistência dos cartagineses, que estavam lutando pela sua sobrevivência, estavam lutando pela sua casa, né? E então a coisa foi muito dura. E na hora que eles conseguiam abrir uma brecha, os cartagineses rapidamente reforçavam aquela coisa durante a noite, no momento que eles não estavam vindo, e no dia seguinte, os invasores, quando tentavam entrar, recebiam uma chuva de pedra, de flecha, de óleo quente, de fogo. Eles resistiam com muita potência, com muita força. Aí, então, ainda né, no primeiro ano de guerra, chega um Cipião novo, um Cipião jovem, o Cipião Emiliano. Na verdade, ele era neto adotivo do Cipião, o africano, né, o grande herói, o grande general romano da Segunda Guerra Púnica. E ele chegou para se juntar ao combate como tribuno da legião. E era um cara, né, não só pelo nome, mas dizem que também pela personalidade, muito querido por todo mundo, pelos soldados, por todo mundo que o conhecia, o nome Cipião muito forte e tal. E isso deu um ânimo, deu uma animada nos romanos que continuaram aí na luta firme. E, inclusive, no ano seguinte, ele já foi nomeado cônsul e chefe de todo o exército lá para sitiar e invadir Cartago, né? De modo bastante entusiasmado. Isso já no ano de 148 a.C., o primeiro ano da guerra. E então, né, os romanos já sitiavam aí Cartago há bastante tempo. Quando o Cipião resolveu construir um grande dique em volta aí do porto, né, para bloquear a saída da frota cartaginesa e impedir que eles recebessem reforços, que eles recebessem alimentos, enfim, para que o cerco fosse mais efetivo, impedindo, inclusive, a entrada pelo porto e pelo mar. Mas os cartagineses deram um jeito, arranjaram uma nova entrada e tal, deram bastante trabalho ainda para o Cipião. E o Cipião foi forçando aí com essas máquinas de cerco que vocês estão vendo, né? A coisa foi indo devagar, mas foi indo. E não tinha muito jeito, né? Era um exército muito grande, o romano, né? Era um cerco muito forte, muito poderoso, né? Eles mandaram várias legiões para lá e foram reforçando esse ataque cada vez mais. E eles tinham decidido o destino, né?
Então, uma dessas brechas acabou sendo aberta, né? Os cartagineses não tiveram como continuar a defesa, e aí, a hora que os romanos entraram ferro e fogo na cidade, né? E aí os cartagineses acabaram tendo que se entregar, né? Depois de muitas mortes e tudo mais, né? O Cipião aceitou a rendição e aí ele prendeu simplesmente de uma vez 5.000 cartagineses, que estavam morrendo de fome, estavam aterrorizados. E o que ele fez? Vendeu todos os 50.000 cartagineses como escravos no mercado de escravos. Né? A cidade ficou vazia e eles arrasaram a cidade, né? Como eles dizem, né? A frase romana é até o pó das ruínas se misturar com a terra, né? E ficar indistinta. E com isso, né? Uma civilização aí que tinha 600 anos de história, uma coisa que o valha, foi completamente destruída e Roma realmente acabou com esse adversário dele. E como eu estava comentando, de uma certa maneira, foi um grande feito do século II, mas no século I parece que virou uma maldição, né? Roma não teve mais paz interna durante todo o século I. Isso sempre foi uma coisa que chamou a atenção dos romanos, enfim, né? É uma virada de chave na história romana, mas acabam as três guerras púnicas aí em 149, com a destruição completa de Cartago. Então, sigamos. Aí, eis que descubro mais duas obras de arte que eu não conhecia, que eu não sabia, né, que é para a gente contar aqui a história de Viriato e as guerras lusitanas, que vão acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo. Né? Elas começam um pouco antes do que a Terceira Guerra Púnica e acabam um pouco depois. Né? A gente tem que lembrar que Roma, na Segunda Guerra Púnica, toma conta das colônias cartaginesas na Península Hispânica e passa a mandar lá e passa a se ver com as tribos locais, entre eles os lusitanos. Então, essa primeira tela que a gente tem aqui à esquerda é a morte de Viriato, líder dos lusitanos, é o título da obra. Ela é de 1807. Ela é de um espanhol, de José Madrazo e Agudo, 3 metros de altura por 4,60 metros de largura. Está no Museu do Prado, né? É um pintor espanhol que nasceu em Santander, né? Final do século XVIII, 1781, até meados do século XIX, 1859. Né? Foi um neoclassicista também com uma forte influência do barroco, né, como a gente pode ver. Essa outra obra, né, que é a obra, vamos dizer, aqui o Viriato está morrendo, aqui é o Viriato em Combate, a obra da direita. Mas é a única cópia que a gente dispõe na internet. Então, ela está sem cor, ela está sem definição, está numa resolução baixa, mas ela é de 1881. Né? Por acaso, ele também o fez em Roma, as duas obras ele fez em Roma, e quando morou lá, também pertence ao Museu do Prado. Né? Ela tem 3,17 metros de altura por 2,18 de largura, né? E está na guarda hoje em dia do Museu de Cáceres, apesar de ser do Museu do Prado. Então, essas são mais duas obras aí de arte, esta sim, diretamente relacionada com a história que a gente vai contar. Entendeu? E como essa obra aqui está muito feia, muito descolorada aqui, e que é o Viriato em Combate, eu vou mostrar uma outra obra que também foi feita no tempo do José Madrazo em Roma, que desculpa, o José Madrazo é o da primeira.
Essa aqui é o Eugênio Oliva. O Madrazo acho que não morou em Roma. Quem morou em Roma é o Eugênio Oliva da direita. O Eugênio Oliva é mais tarde, ele nasce em 1852 e vai morrer já no século XX, em 1925. Né? Esse viriato aqui em preto e branco. Mas uma obra que foi feita em Roma, esse sim. Uma obra da mesma época desse autor e que é muito bonita, e não tem a ver com o tema, é só para mostrar a habilidade do autor, é a seguinte, que é Cervantes, nos seus últimos dias, escreve a dedicatória do Dom Quixote, do livro, ao Conde Lemos. Né? É um óleo sobre tela, 3 metros de altura por 4,50 de largura, obra de 1883 do Museu do Prado. Né? O Olívio fez a formação dele em desenho em Valência, depois, junto com o Velasco, depois continuou em Madrid os seus estudos na Escola de Belas Artes, São Fernando, teve num ateliê famoso daquela época, em Madrid, do German Hernandes Amores. Em 1879 foi para Roma, onde pintou essas 2 telas que eu estou mostrando para vocês. E ao regressar para Madrid, por falta de encomendas, ele continuou sendo um autodidata, né, fazendo uma formação autodidata, copiando os grandes obras do Museu do Prado. Então, isso só para falar aqui desse pintor. Então, vamos aqui ao que acontece nessa guerra com os lusitanos. Né? A história aí do viriato começa em 1154 a.C., ano em que os lusitanos invadiram aí a Espanha ulterior. O que vocês estão vendo é esse pedacinho aqui ao sul da península e que vai até aqui, na ponta aqui esquerda, o rio Guadalquivir. E aqui para cima, aqui na divisa, é onde tem aqui a Nova Cartago, né, a Cartagena, e para cima, até aquele rio, que era o rio onde eles não poderiam cruzar, né, pelo aquele acordo lá antigo dos romanos, é a Espanha Citerior, quer dizer, são essas 2 províncias que o Império Romano, que a República Romana criou para administrar a Espanha depois que tomou ela de Cartago. Né? Então, cada uma tinha o seu pretor que governava cada uma. Né? Então, a Citerior vai aí do Vale do Rio Ebro, aquele que eu falei até em cima, até a Nova Cartago, e a outra vai da Nova Cartago até o Vale do Rio Guadalquivir, já aqui fora do Mediterrâneo, né? Fora do Mediterrâneo, depois aqui do Estreito de Gibraltar. Sigamos. Então, esse é o conflito, né? Então, vocês veem, essa área aqui era a área dos lusitanos, né? Ao sul aí deste rio, e aqui para baixo, pegando aí todo um pedaço que hoje está realmente em Portugal. Né? E aí, em vermelho, você tem a incursão e as batalhas do Viriato pelas 2 Espanhas, né? Causando aí bastante problema para os romanos. Né? O que acontece? Eles tomaram lá e, a partir de 151 a.C., o servo Suplício Galba, que era o pretor da província, ele conseguiu uma vitória grande sobre os lusitanos. Né? E esses, né, não tinham jeito, foram negociar com ele. E o pretor fez um passa-moleque neles, né? Fez eles acreditarem que se eles entregassem as armas, depusessem as armas em sinal de amizade, ele ia dar terras, ia ficar tudo bem, ia acertar a coisa com eles. Os lusitanos ingênuos aceitaram essa proposta e aí foram surpreendidos. Né? O Galba mandou os soldados passarem a espada neles, morreram vários,
né? Vários milhares de lusitanos, enquanto outros 20 mil foram presos e vendidos também como escravos. Entre os sobreviventes que acabaram conseguindo escapar desse massacre, estava o Viriato, que passou então a liderar a luta contra os romanos, com um exército formado por lusitanos e celtas, né, que habitavam aí nessa região, a região dos lusitanos, e as outras regiões aí em volta das províncias romanas. Né? Ele foi descrito como um homem justo e admirado aí pelos seus homens, pelos seus comandados, que o seguiam fielmente. Ele teve sucessivas vitórias, né? Chegou a derrotar 4 exércitos romanos, inclusive um sobre o cônsul Serviliano, que chegou na Península Ibérica comandando 20 mil homens, apoiado por uma grande cavalaria, e inclusive eles tinham elefantes. E ainda assim o Viriato os venceu. Então, o Viriato chegou um momento que ele não deixou outra opção a Roma senão negociar um tratado com ele, respeitando aí um pedaço que ele tinha conquistado e tal. E aí os romanos não tiveram outra, né? Não tiveram outra ideia senão buscar aí traidores que o matassem, né? E eles conseguiram fazer isso, é o que está demonstrado lá naquele primeiro quadro que estava à esquerda, né? Porque eles conseguiram que homens topassem fazer essa traição e matar o Viriato, né? Que foi apunhalado por eles enquanto dormia na cama. Então, se você lembrar lá do quadro, vou até voltar ele para ficar claro. Tá vendo? Ele está deitado numa cama, aqui as pessoas chorando e tal, outros assustados, e esses aqui saindo com as espadas, muito provavelmente são os assassinos, né? Essa, pelo menos, é a minha interpretação do quadro. Não li nada a respeito, mas é o que me parece. Então, voltemos aqui. E aí, o muito curioso dessa história é que os assassinos cumpriram aí esse mandato de acabar com a vida do Viriato e se dirigiram para o acampamento romano do cônsul para receber a paga, para receber o pagamento. E chegaram lá, né? E o cônsul teria pronunciado para eles uma famosa frase, né? Que ficou na história de Roma também. Roma não paga traidores. Né? Então, é aquela coisa muito também cara de pau, né? Quer dizer, mandei vocês matarem e tal, mas como vocês são traidores, vocês são gente que não presta, eu não vou pagar vocês, eu não tenho nada a ver com isso. Né? Já muito antes da época de Pôncio Pilatos, né, líderes romanos já lavavam as mãos. É bastante interessante. Né? Então, tem essa curiosidade aí também. Sigamos. E como a gente está aí falando de guerras, vamos agora, né, e não vamos terminar nessa aula, vamos deixar para a próxima, entendeu? Vamos começar a falar das guerras romano-macedônicas, né, de 214 a 148, quer dizer, elas começam lá enquanto ainda está acontecendo a Segunda Guerra Púnica e vão até depois do final da Terceira Guerra Púnica. Né? O que acontece? Quando acaba a Primeira Guerra Púnica, eles acham que está tudo tranquilo do lado ocidental do Mediterrâneo e eles vão se voltar para o lado oriental, né? Onde você tem lá a Macedônia com o Filipe V, que tinha procurado estabelecer uma aliança com Aníbal em 215, né? Para fornecer tropas e ajudar na campanha italiana aí contra Roma. E Roma não se esqueceu desse acordo dele com o Aníbal e queria vingança, né? E aí chegou uma hora que eles não tinham mais que lidar com Cartago e era a hora da vingança
para cima da Macedônia, né? E a Macedônia tinha ocupado praticamente toda a Grécia, né? E a primeira coisa que eles fizeram foi exigir do Filipe V que saísse da Grécia, que deixasse as cidades gregas, que deixasse de controlar aquilo. Lógico, né? Era também só mais uma desculpa para poder começar a guerra e a começar a dominar toda aquela área, tá certo? E assim começaram as guerras, as chamadas guerras macedônicas. Um conflito que ainda se juntou um novo rival, né, contra Roma, que é o rei Antíoco III da Síria, né, que estava com a pretensão de restaurar o antigo esplendor do antigo Império Seleucida, né, e estava desenvolvendo uma política agressiva de conquistas naquela área, principalmente aqui nessa área aqui, ó, do reino de Pérgamo. Você está vendo aqui em amarelo o reino Seleucida, né, que é o reino desse rei Antíoco III, tá certo? Então ele já estava lá, né, chegando aí nas costas do Mar Egeu, né, pegando nessa área aqui toda que hoje é a Turquia, né? Ele já estava bem longe da Síria, bem ao norte, tomando uma área bem grande que era o que era o império, esse império Seleucida, né? Então, obviamente, era também uma ameaça grande contra Roma, e Roma vai ter que lidar com esses dois inimigos, né? A Macedônia do Filipe V e a Seleucida do Antíoco III. E aí, essas guerras acabam sendo muito importantes porque elas vão determinar a relação de Roma com as cidades gregas, com as cidades helênicas de toda essa região, né? Ela vai reforçar os laços culturais que já existiam entre a Grécia e Roma, mas vão torná-las muito maior, né? À medida que eles vão capturando essas cidades, que eles vão entrando em toda essa região da Macedônia e da Grécia, o que vai acontecendo? Eles vão capturando um monte de gente e vão transformando gregos que eram muito bem formados, gregos que tinham uma educação superior, né? Afinal, a Grécia, nesse tempo, né, era um sinônimo de cultura, né? Obviamente, que os romanos se sentiam seduzidos por isso. Então, esses escravos gregos, eles foram muito para Roma e para os territórios romanos, na Península Itálica, para as cidades romanas principais, para serem professores nas casas patrícias, né, para ensinarem os jovens, né, uma vez que não existiam as escolas formais como a gente conhece hoje. Então, eles eram escravos professores, escravos tutores, né? E transmitiam para as novas gerações toda essa cultura grega, não só a língua, mas como toda a cultura, a filosofia grega, enfim, toda essa influência cultural e civilizacional vai aumentar enormemente da Grécia para Roma, né? No primeiro momento, eles vão até tratar essa região, né, com uma certa deferência. Mas essa deferência não vai durar muito, né? Logo eles vão começar a escravizar todo mundo, a pegar muitas obras de arte gregas e levar para Roma, levar muita coisa da Grécia para Roma, né? Eles vão perdendo, né? No começo eles são muito como eu diria, os romanos são muito, não subservientes, mas muito respeitosos com os gregos, e depois, conforme vão evoluindo essas guerras e a tomada dessa área, né, eles vão realmente subjugando e absorvendo essa cultura grega e fazendo com que essa cultura grega seja parte da cultura romana, né? Lembramos lá do Catão, que era totalmente contra isso, mas se o Catão venceu
na ideia de que Cartago tinha que ser destruída, na ideia de que as ideias gregas, por serem estrangeiras e que iriam prejudicar Roma, não deviam participar do desenvolvimento romano, ele foi totalmente derrotado, né? Essa coisa aconteceu e aconteceu de modo muito forte, muito determinado, né? E marcou a história romana para sempre. Então, é isso que a gente vai ver nas próximas aulas, né? E aí vamos começar a entrar no final do século II, voltar um pouco para a história propriamente dentro de Roma, dentro da cidade e dentro da Península Itálica novamente, né? Mas isso era muito importante para mostrar, quer dizer, essas aulas, né, dessas guerras externas, para mostrar o como eles derrubaram Cartago, que era o grande inimigo, o grande rival que poderia ter suplantado eles, como com isso eles entraram na Península Hispânica e aí como depois foram dominar, né, a Península Grega e foram lá para aquelas outras regiões já no Oriente Próximo, né? Então, isso também é muito importante para a gente poder desenhar o que vai acontecer no século I antes de Cristo, que aí é um século também muito cheio de coisa e muito rico de informações, né? Vão ser várias aulas também sobre esse século I até que a República caia por completo e vire o Império Romano. Na próxima aula, quero deixar já comunicado para vocês que eu não vou dar ao vivo às 19 horas, eu vou deixar gravada e vou liberar para vocês. Tá certo? Eu tenho, além da tá acontecendo a semana de política no ESSER, eu também tenho outros compromissos, vai ficar difícil, então eu pretendo gravar e solto já na próxima quarta-feira a aula seguinte, a oitava aula, e aí ela é só gravada. Então, acho que era isso. Estamos completando aqui 1 hora. Boa noite, Lilian. Boa noite a todos, ou bom dia. Obrigada, Que Paulo. horas vocês vão ver essa aula? Mas Foi ótimo. desejo a todos o melhor, o meu abraço. Foi um prazer estar com vocês. É isso aí. Obrigada, excelente, Paulo. Que Até a bom. próxima. Até.